Colecionadores de plantas. Um dos outros benefícios de colecionar plantas, além dos benefícios individuais, cada colecionador sabe muito bem o prazer que é, o bem-estar que traz. Colecionar plantas é também a possibilidade de nos aproximar, em maior ou menor grau, de outras pessoas. E aí a gente está falando basicamente numa química aí da amizade. Cada um entende a amizade de um jeito. Há pessoas que hoje preferem ter muitos amigos, outros já são mais seletivos e alguns são até bem reclusos e contam bem nos dedos o que é amizade. Essa ideia que também é super subjetiva. E eu, aos meus modos subjetivos também, com independência do fly, do personagem, da persona aí, que cada um cria de um jeito, também tenho lá meus amigos que vieram a partir deste universo do colecionismo. Já citei algumas vezes o Jefferson, rolou uma química da amizade aí muito forte e ele sabe disso. E o episódio de hoje é dedicado a um outro amigo que ainda não conheci pessoalmente, mas a gente sabe que existe uma química aí, uma sinergia, algum lance bem interessante que nos aproxima. Talvez alguma coisa meio que filosófica, valores de mundo, enfim. Temas aí que fazem parte do universo do colecionismo. A planta, as plantas nos aproximaram, mas que também vai um pouquinho além depois que os elos de amizade se estabelecem. No meu caso aqui, eu costumo cobrar sem cobrar lealdade. E lealdade é diferente de fidelidade. Mas tirando um pouco esse lado pessoal, o que é interessante é isso, a gente faz trocas, a gente troca muita ideia com os amigos colecionadores, a gente fala de mercado, a gente fala de valores, cada um com seu estilo, com seu jeito, com a sua habilidade, com seus interesses, alguns mais discretos, outros mais expansivos, alguns que não querem influenciar, mas acabam influenciando. O fato é que as nossas redes de relacionamento, seja no universo de coleção ou não, dependem basicamente da nossa energia. E são essas energias que se conectam ou não, está tudo bem, é assim que é, dentro e fora do rolê. O episódio de hoje é dedicado a 3 novos híbridos, Anthuriums, que eu vou apresentar a vocês. Só que por falar em Anthurium também, vamos aí a chamadinha da Gimme Jungle, esse app bonito, esperto, que inclusive tem conectado colecionadores do Brasil inteiro. Gimme Jungle, aplicativo do querido Bruno Amaral, um colecionador também muito envolvido, um amigo de bons papos, boas ideias, boas trocas, trocas de plantas também, mas essencialmente troca de valores e ideias. Vale a pena conhecer esse app, fazer parte, porque também quando a gente pertence aí a alguns grupos, embora eu tenha particularmente inúmeras restrições a grupos digitais, constar em um aplicativo como Gimme Jungle é legal para abrir portas, conhecer novas pessoas também, basicamente o tema do começo deste episódio. Mas bora lá falar desses 3 novos híbridos que acabaram de entrar na minha coleção. Cuidados iniciais. Bom, os carinhas aqui, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, a gente está falando aqui de híbridos muito tops. Não sou muito de usar a palavra top, mas caracteriza bem. Anthurium Carla Black X Dresleri. Qual Dresleri exatamente não sei. Quando a gente não coloca assim o sobrenome no Dresleri, a gente pode até subentender que é o Croat, né? O primeiro Dresleri descrito aí. Carla Black. Carla Black é uma espécie, é o Anthurium que lembra um pouco o Anthurium cristalino e ele é incrivelmente colecionável no mundo inteiro. É uma planta bem cara, tá certo? Esse é o primeiro híbrido. Já vou falar mais. Anthurium Ace of Spades X Carla Black. Bem legal.
E por fim, mas não menos relevante, para este movimento dos híbridos, Anthurium papililaminum x luxurians, e depois pegaram esse híbrido e também hibridizaram com o Ace of Spades. É esse carinha aqui, tá? Então em dois carinhas aqui a gente tem a genética do Ace of Spades e nos outros dois, Carla Black. Primeiro ponto que é importante dizer é o seguinte, a gente está aqui num período de frio, hoje 18 graus, muita chuva ininterrupta durante 2 dias ou mais já. Tá uma coisa bem intensa. O tango invadiu espaço aqui. E diante desse contexto frio, estresse de viagem, durou aí 3 dias o rolezinho dentro de uma caixa. As plantas foram super bem condicionadas, presas à caixa, com material macio, enfim, perfeito, da maneira que o Caio me mostrou pelas fotos, pelos vídeos, as plantas chegaram. Mesmo porque lá na região do rio que ele mora, é um pouco mais alto e deve estar lá nos seus 18 graus, muito úmido constantemente, o ano inteiro. Então, em termos de clima, praticamente não sentiu diferença. Mas, diante desse contexto, inclusive eu estou fazendo episódios quietinho, dentro de casa, sentadinho e tudo mais, porque não é tão bom manipular as plantas. Está frio, 18 graus para o crescimento é legal, agora a manipulação só se você tiver certeza que estão muito bem enraizadas. No caso aqui, a gente analisou cada um dos indivíduos, as raízes, eu pedi esse detalhe e tudo mais, e a gente tinha analisado boas raízes nos 3 casos, tá? Os montes de esfagno tão altos assim, porque as raízes estão bem compridas. E aí, com esfagno úmido aqui, que o Caio mesmo condicionou, com a umidade alta local, a 18 graus, eu vou deixar aí pelo menos uns 2, 3 dias esses carinhas aqui assim, do jeito que está. Isso por causa de contexto de temperatura, tá? Elas já sofreram estresse de retirada de vaso, de retirada de clima original, já fizeram uma viagem aí no escuro por 3, 4 dias e agora chegaram aqui em casa. Se tivesse calor e úmido como está, ia ser perfeito, joinha. Mas como está um pouquinho frio, nessas condições aqui, com uma boa iluminação, filtrada, inevitável, tudo nublado, e umidade aí, dentro de casa tá 100% segundo os termoigrômetros. Com essa umidade elevada, as raízes inclusive vão se desenvolver neste contexto aqui, tá? É sempre provável essa situação. E aí depois, assim que amainar o frio, quando subir aí para 20 graus, 20 e poucos, eu já pego o substrato, esses potes aí variados que vocês têm visto, vou realizar furos neles, vou utilizar aquele substrato da Terral que vocês viram na maratona. E aí, tudo bem, escolher um lugar bacana, úmido, essencialmente úmido, para manter as plantinhas. É muito possível que eu deixe em caixas de umidade neste princípio aí. Esses 2 casos são mudinhas pequenas. Ace of Spades X Carla Black. Procurei aí na internet uma foto mais interessante para ilustrar este indivíduo. Dependendo do Ace of Spades, dependendo do Carla Black, mas principalmente dependendo do Ace of Spades, a carinha fica muito diferente, tá? A gente vai ver então indivíduos com mais nervuras, lembrando mais o Carla Black. A gente vai ver outros indivíduos com menos nervuras, lembrando mais o Ace of Spades. E, em terceiro lugar, a gente vai ver o que? Morfogênese também. Então, o que a gente enxerga aqui hoje, que é muito carinha de Carla Black, daqui a um tempo talvez não seja desse jeito aqui não. Essas nervuras podem sim ir desaparecendo aos poucos e tal, tá? Mas tá aí a foto ao lado para ilustrar o que é que vira este cara aqui. A gente tem 2 plantas nobres misturadas. Nobres
e mais importante, cuja resolução da hibridação é bela, né? Ace of Spades, Carla Black. Antes de falar desse carinha aqui que é um pouquinho mais complexo em termos de hibridação, vamos falar aqui do Carla Black X Dressleri. Linda muda, essa folha ainda está em expansão, não finalizou. E este indivíduo aqui eu vou passar para Maria Jungle, a Carol. Ela vai apresentar lá na loja, muito provavelmente em julho. Então você que faz parte do rolê, você que está bastante envolvido e disposto, e enfim, está aí ligadão nesse contexto de híbridos, de Anthuriums, eu tenho aqui um cara bem especial, né? Basta a gente falar das duas espécies que o compõem aqui. Carla Black, Dressleri. Fantástica planta, está num tamanho ótimo. E esse carinha então vai para Maria Jungle, Maju, Carolzita. E provavelmente em julho estará disponível em algum momento. Você que descansa aí nas férias de julho e se desconecta um pouco, eu sugiro ficar meio que ligado lá no Instagram, maria.jungle, loja da Maju, loja da Carol, porque estará disponível este indivíduo aqui. Filho único e no Brasil, se bobear, o único indivíduo da história. Por enquanto. Ou não, mas enfim. Se não for o único, é um dos. E aí, falando deste carinha aqui, a gente tem aqui um híbrido um pouco mais complexo, porque ele já é um híbrido de Anthurium papillilaminum X luxurians. Isso foi a mistura inicial. Matriz papillilaminum, luxurians doador de pólen. Nasceu indivíduos lá. De um dos indivíduos que nasceu, pegaram, transformaram em matriz, recolheram pólen do Ace of Spades da Tesula. Quando a gente fala assim, Ace of Spades da Tesula, a gente consegue aqui, pelo menos, visualizar a cara desse Ace of Spades, tá? É uma variação bem escura, bem pretona e tudo mais, tá? Então aí pegaram essa matriz de PAP com Luxurians e hibridizaram com um Ace of Spades Tesula. E nasceu este carinha aqui e seus irmãos. No final das contas fica comigo então um derivado de Carla Black, um Ace of Spades com Carla Black e um derivado aqui de Papillilaminum X luxurians com Ace of Spades. Em ambos híbridos aqui a gente vai ter em comum o que? Ace of Spades e supostamente de variações diferentes. Um é certo, Tesula, e o outro, Unknown. Até onde eu sei, tem umas 2 ou 3 variedades do Anthurium Ace of Spades. Algumas com as folhas mais claras, mesmo assim escuras, mas são um pouco mais claras. Outras bem pretonas. E o Tesula é bem pretão. E eu tive a oportunidade de ver ao vivo e a cores na Silver Chrome Gardens. Este aguardo aí de aumento de temperatura pode demorar uma semana, 2. Basta eu ir checando o quê? O substrato aqui. Se o esfagno estiver úmido, as raízes vão se desenvolvendo aqui, vão ganhando capilaridade, vou dar uma luz legal, vou dar uma umidade bacana, tá certo? E aí, quando estiverem aptos, ou melhor, quando a temperatura estiver um pouquinho mais legal, eu pego esses carinhas e coloco nos seus substratos, tá certo? Lembrando que todas as raízes aqui, principalmente da Carla Black X Dressleri, as raízes desse cara aqui estão bonitas, bem estruturadas, branquinhas, novinhas. Fly, esses híbridos exigem algum tipo de cuidado especial fora do conhecido? A resposta é não. A única coisa que a gente trabalha aqui mentalmente, psicologicamente, é a relação de preço, né? Fica aquela sensação antiga, não vejo mais esse tipo de ocorrência, mas fica aquela sensação antiga de que se a planta é mais cara tem cuidados especiais, ou é mais sensível, ou é mais A, B, C, D e E. Muitos desses mitos caíram por terra.
rapidamente, para falar a verdade, e aí o cultivo é meio que padrão. Qualquer caixa de umidade para esses indivíduos menores aqui vai estar de ótimo tamanho, assim como é para o Anthurium mais simples, mais modesto ou mais comum que eu tenho aí numa das caixas, tá certo? 18 graus é muito frio? Não é frio, é bom reforçar. 18 graus é excelente para grande parte das aráceas. 18 graus é frio aqui para um paulistano, de repente. O Ricardo da Platicitaria, com essa umidade e essa temperatura, ele estaria muito provavelmente morrendo de frio aqui. Para mim tá friozinho, uma blusinha mais legal e tudo mais. Mas para as aráceas, essa altíssima umidade, que inclusive está embolorando aí umas gavetas da cozinha, o Gabriel estava reclamando disso, é muito, muito, muito legal. É sensacional para as aráceas, tá legal? Como eu comentei, se a gente tiver até 16 graus, clima de subbosque, clima de floresta úmida, principalmente de altitude, 1 quilômetro mais ou menos em relação ao nível do mar, 16 graus à noite é corriqueiro, é o dia a dia, úmido e esta temperatura. Então assim, se eu tenho Anthurium furcatum com folha nova, eu tenho Veitch X doraiaque, tudo com lâmina foliar nova despontando, em fases diferentes. Tenho lá no rack da sala o Anthurium SP Kibbutz com nova lâmina foliar e inflorescência ao mesmo tempo. Estou com o Anthurium Forget lá na estufa úmida. O Anthurium Olive, um dos indivíduos, está com nova lâmina foliar. E eu só estou falando de Anthurium especificamente porque eu estou com um olhar mais atento a eles. Mas se eu focasse a minha atenção agora para Philodendron e Monstera, por exemplo, também a gente vai identificar e encontrar aí lâminas foliares em franca expansão, em franco crescimento. Então assim, o outono paulistano, pelo menos, que é chuvoso, quando a gente não tem essas estiagens aí malucas, que não seria comum, é incrível. Só no inverno, enfim, no pico, quando a gente atinge aquele pico de 4 graus em 2 ou 3 madrugadas seguidas, que ocorreram aí nos últimos 2 invernos, aí é mais preocupante. Ou melhor, não preocupante, aí não dá para falar que as plantas estão se desenvolvendo. A dormência é real, assim, a coisa realmente acontece. Mas fora isso, existem muitas bolhas de calor que acontecem aqui em São Paulo, de 5, 10, 15 dias. Normalmente são secos, então se você complementar esse calor com a alta umidade, mangueirada, irrigação, sistema de umidificação, a gente compensa aí e traz um clima médio, ideal para as aráceas, a maior parte do tempo no ano todo. Agora, se você quer dar uma sossegada em seu cultivo, o seu envolvimento com as plantas, durante esses períodos de baixa estação, pode fazer também. Só tirar a umidade que isso vai acontecer. E para concluir, por que eu falo tanto da umidade? Quem mora já num lugar úmido não tem um referencial, tipo o Caio. O Caio está lá num lugar que o ano inteiro é 80% de umidade. À noite é evidente, 80%, 90%. Mas para nós, paulistanos, que a gente não tem essa umidade constante, e você que mora aí numa região do Brasil que também não tem, você vai ter períodos de muita seca aí, 30%, 40%, 50%. As experiências aqui na minha florestinha me mostraram que substrato, se for um pouquinho encharcado, barrento e até mesmo empobrecido, a planta vai lá e vai dar seu jeito de crescer. Se a temperatura tiver aí dos 16 graus e atingir lá os 32 graus, desde que não uma inversão térmica muito abrupta, a planta também se adapta e cresce nestes contextos. Se você tiver uma sombra clara, uma meia sombra ou até mesmo sol pleno para parte das espécies, elas vão se adaptar. Se você passar por um período de preguiça aí e deixar um pouco de fertilizar na frequência ótima, a plantinha vai também, vai liberar algumas folhas novas, vai crescer. Fato é que em água a gente pode trabalhar em hidroponia ou semi-hidroponia por muitos meses e a planta cresce até um limite, mas cresce. Então todos esses fatores, a margem, ela é ampla, tá? Do substrato mais compacto ao substrato ótimo,
da temperatura de 16 graus a 32 graus, de uma sombra clara a meia sombra ao sol pleno, a margem é grande. Agora, fator umidade, quando você mantém lá na média de 80% ou mais, a atmosfera, o ambiente úmido para as plantas muda a vida e com certeza vai mudar a nossa impressão de desenvolvimento, tanto em crescimento quanto vigor, a beleza das plantas. Então foi assim, meus queridos plantoides, 3 novos ilustres Anthuriums híbridos aqui na minha coleção. Caião, valeu, você sabe a consideração que eu tenho, é importante deixar registrado aqui, olho no olho. E assim, este indivíduo vai em breve para Maria Jungle, Anthurium Carla Black X Dressleri. Belíssima planta. E esses 2 indivíduos aqui que tem Ace of Spades, um Carla Black e outro Papi X Luxurians, continuam comigo aqui para a gente criar conteúdo, trabalho, experiências para utilizá-los no meu laboratório aqui na minha florestinha, tá legal? Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly. Valeu!